Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Só um minutinho. Ok. Então tá bom. Muito obrigado. No final de semana. Graça e paz, igreja. Amém. Quem ama Jesus? Quem confia no Senhor? Quem acredita que o Senhor está voltando? Quem acredita que a sua família é salva? Olha para quem está do teu lado e diz assim: bom dia, meu irmão. Diga: você é um sucesso nas mãos de Deus. Nós somos um sucesso nas mãos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que sou grato a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sou grato a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra, não só aqui como em outros locais, inclusive na rua, para glorificar a Deus. Mas essa é a igreja local, na vida do pastor Emi, da direção que Deus tem dado a ele. Sou grato a ele por essa oportunidade rica de gente ministrar a palavra, pela oportunidade de falar a palavra. Estou convicto que nós temos duas pregações. Daqui a pouco o professor Sérgio Lima, que já está ali, vai estar ministrando também. Aleluia. E eu estou convicto da presença de Deus. Eu estou convicto que não vou falar nada de mim, mas vou falar daquele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou convicto que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, ele se encontra aqui. Eu estou convicto que aquele que ressuscitou a Lázaro vai trazer aqui a lembrança e ressuscitar sonho de pessoas aqui. Eu acredito que o Espírito Santo, aquele que moveu a Jesus no deserto, onde tratou Jesus, e Jesus ouviu aquela voz que diz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, esse se encontra aqui. Eu estou convicto de milagres extraordinários vindo da parte de Deus aqui, de repente do Senhor sobre nossas vidas. Amém, igreja? Então eu sou grato a Deus por essa igreja, pela sua vida, por todos nós que estamos reunidos para glorificar ao Senhor. Amém, igreja? Você pode abrir sua Bíblia no capítulo de João, capítulo 5, verso 17. E em seguida vamos orar a palavra. João. Aleluia. João 5,17. Alguém sabe o tema dessa conferência? Movidos? Amém, concordo. João 5,17. Quem abriu, diga: minhas contas estão pagas, minha família está salva, sou muito abençoado, sou muito próspero. Amém, louvado seja Deus. Mesmo que você não abriu, você é tudo isso. João 5,17, Evangelho de João, diz assim: mas lhe disse, quem está falando aqui é o próprio Jesus. Quem crê em Jesus? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém, igreja? Quem falou isso? Jesus. Você crê nele? Amém. Então vamos orar a palavra. Pai, eu te dou graças e te dou engrandecimento ao teu Santo Espírito, que nos move, que nos capacita, que nos ensina, que está aqui, Senhor, nesse nosso meio, porque desde o princípio tem sido assim com nossas vidas, com tua rica misericórdia, com teu amor, cuidando e zelando pelas nossas vidas, muitas vezes até quando não éramos teus filhos e quando não era ainda, mas fazia parte de aliança contigo. Assim foi teu cuidado, assim foi teu zelo, muito mais agora por causa da presença, nos ensinando e cuidando de nossas vidas. Senhor, não estou trazendo e não estou querendo, e não é devido glória para mim, mas é para o Senhor. Eu apresento toda a glória ao Senhor, eu apresento ao Senhor toda a honra, porque é devida. Senhor, que não seja a minha palavra, mas a do Senhor, que o teu nome seja manifestado, seja glorificado nesse meio, que eu venha diminuir, mas que o Senhor seja exaltado nesse local, que os milagres que estão acontecendo, que as curas que já estão acontecendo, seja para a tua glória, seja para o propósito teu. Só somos aqui teus filhos, usados para fazer a tua vontade, usados para te engrandecer, que isso seja glorificado o teu nome. Assim eu agradeço, agradecendo a tua presença, para que ministre a palavra aos teus filhos, que nessa manhã recebem essa palavra
com mansidão e alegria, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Igreja, eu estou em obra. Eu não sei você, mas eu estou em obra. Amém, igreja? Você crê que o Espírito Santo está movendo sobre nossas vidas? O tema da mensagem, ou seja, o tema da mensagem, eu estou em obra, estou falando ali para a mídia, estou em obra. Em outras palavras, não atrapalhe. Eu estou em obra, não atrapalhe. Eu acredito que você deve ter essa convicção também, e a gente vai decorrer do Espírito e vai compreender o que Deus quer falar nessa manhã, num tempo breve. Não vai ser toda manhã, mas é um tempo breve, porque ainda temos outra ministração, mas o tempo é suficiente para que Deus seja glorificado nesse local. Amém, igreja? O tema que o pastor Emílio recebeu do Espírito foi movido pelo Espírito. Eu entendi, quando eu vi a mensagem, quando estava lendo o encarte, quando estava na propaganda, fazendo aqui, movido pelo Espírito. Você crê que você é movido pelo Espírito? Então a palavra era direcionada direta a você, seja jovem, adulto, independente da sua idade. Movido pelo Espírito. Eu sou movido pelo Espírito, mas eu não consigo e não vou conseguir, eu não vou conseguir andar nesse contexto de cristão, não vou conseguir caminhar no contexto de cristão, se eu não entender quem está me movendo. Sábado se falou sobre entendimento, sábado se falou sobre o compreender, sábado se falou muito, domingo também, entendimento, compreensão. Então eu preciso, para poder me mover, para poder continuar a obra que Ele me confiou, andar segundo a sua boa e agradável vontade, eu preciso entender quem está me movendo. E nós temos uma ideia, e não é errado, porque sabemos que o mover do Espírito começa em Pentecoste para a igreja. O mover Pentecoste começa com o derramado do Espírito, lá em Atos no capítulo 1 e 2, quando começa que todos estavam reunidos e veio um vento impetuoso, encheu todos aqueles e começaram a falar em línguas. Eu creio que começa ali uma dispensação para a igreja, não querendo dizer que a atuação do Espírito Santo começa ali, ele começou para a igreja. E outrora, vamos começar a ver, você vai começar a ouvir, se você quiser você vai anotando, se você não anotar você vai comprar o CD ou o DVD, e você vai começar a anotar. Então no Velho Testamento, no capítulo 1 de Gênesis, verso 1, 1 e 2, diz assim: e Deus criou a terra, no singular, criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava e movia sobre as águas. A primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia diz que ele movia-se. A primeira aparição do Espírito Santo, e a última, daqui a pouco eu vou falar da última também, dentro do contexto bíblico. A primeira aparição do Espírito Santo, então já começa a compreender que o Espírito Santo não é inércio, não está estagnado, e nem está stop, e nem está parado, ele está em movimento desde o princípio. Quando Deus falou para onde havia treva, ele disse: haja luz e houve luz. O Espírito pegou junto. Mas o Espírito fez como é que ele trabalha? Ele começa a trabalhar para o reino vegetal, o reino animal e o próprio ser humano. Ele também assiste essas coisas e ele trabalha também. Então o Espírito Santo não é só o movimento do Pentecoste. Ele não é só, ele começou do início. E precisamos compreender quem está nos movendo hoje, como ele nos moveu. E teve pessoas no Velho Testamento que valorizou mais do que hoje eu e você. E a gente precisa entender isso. Então quando chega no capítulo 1, no versos 11, disse Deus, alguém acredita em Deus? Produza a terra relva, que produza semente, que produza a árvore frutífera, e que dê fruto segundo a sua espécie. E assim se fez. A atuação do Espírito no reino vegetal. Quando o Espírito falou, a erva deu a semente a árvore a fruta, segundo a sua espécie, não foi de espécies diferentes, mas segundo a sua própria espécie. E a Bíblia diz no versos 11 do primeiro capítulo de Gênesis, assim se fez. No mesmo capítulo 1, no verso 7 em diante, ele diz que criou ele os animais marinhos, criou ele todos os animais selváticos, domésticos, todos eles foram criados. Essa expressão é de Deus, ou seja, a intervenção e o agir do Espírito Santo também no reino animal. Aleluia. Mas quando ele trabalha com a Trindade, que diz: façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem segundo a imagem e semelhança, está falando dos três. E quando no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus pegou o homem do pó da terra
e o formou, e colocou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas a palavra fôlego de vida no hebraico quer dizer ruach, que quer dizer espírito. Então Deus coloca o espírito dele dentro do homem. O homem só é alma vivente por causa do espírito. A atuação biológica do homem veio do espírito. Quando o homem torna-se alma vivente, era por causa do espírito de vida. Atuação no reino vegetal, atuação no reino animal e atuação na criação do homem. O próprio Espírito de Deus atuando desde aquele princípio. Desde aquele princípio o homem começa a receber de Deus. Sabemos, você conhece melhor do que eu, que o homem pecou, que o homem transgrediu a lei. Aquele espírito se retira dele, entra um espírito de morte, que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como foi falado aqui, é o espírito de vida, o Espírito Santo do Senhor. Mas Deus não perde e não desiste do homem. Deus não desiste do homem. Passando-se o tempo, depois da volúpia do pecado ter crescido de uma tal maneira, Deus diz: meu espírito não contenderá com o homem, pois o homem é carnal e o seu tempo de vida será 120 anos. Ele estabeleceu. O espírito agora não pode mais contender. Não é porque Deus não quer, não é que Deus não estava querendo que o Espírito Santo atuasse, não era que Deus não estava desejando, porque Deus ama o homem, era a criação, a imagem e semelhança dele. Deus ali, ele olha, não pode mais, por causa do pecado. O tempo de vida do homem, 120 anos. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele começa a andar sobre a terra. Ele começa a andar sobre a terra, e me lembro, eu vou sair um pouquinho desse texto e vou lá para 2 Crônica, capítulo 16, verso 9, que diz: porquanto os olhos do Senhor, ele passeia sobre toda a terra, para fazer forte o seu nome, e para localizar aqueles cujo coração são totalmente dele. Os olhos de Deus estão passeando aqui sobre a terra. Os olhos de Deus estão aqui sobre o Paulista. O Espírito Santo são os olhos de Deus, passeando sobre toda a terra para fazer aqueles forte o seu nome, o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que ele encontra um homem chamado Noé, que ele classifica por justo, que havia graça ciante dele, e ele pega Noé e sua família. Eu já entendi que quando Deus convidou você, ele não quer que sua família fique fora do Evangelho. E a Bíblia diz que Deus chama Noé e dá uma direção. Quem dá a direção? O Espírito. Noé não é arquiteto, não trabalhou na náutica, não trabalhou em nenhuma empresa de navegação, nem navegação havia na época. Ele não trabalhava no Ministério dos Transportes, nem no Ministério Aeronáutico, ou nem no Ministério da Marinha. Ele não tinha esse ministério, mas o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele dá uma direção de como ele fazer aquela arca. Ele dá uma direção de como ele preparar aquele lugar para salvar a casa dele e a sua família. Ele dá uma direção a Noé, que dura 120 anos. Noé tinha 500 anos, a obra durou 100 anos. Quem instruiu? O Espírito Santo. Você já sabe da história. A família se salva, ele tem 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Começa a vir nações em cima daquela geração. Lá na frente, mesmo Deus continua a observar, o Espírito continua a observar e procurar os fiéis sobre a terra. A Bíblia diz que em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, que hoje geograficamente é o Iraque, a Bíblia diz que Deus localiza um homem chamado Abrão, que estava no local onde ele não era agradável, e Deus chama ele através do seu Espírito e dá uma direção: sai da tua casa, sai do meio dos teus pais, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. Eu vou te mostrar. Quem mostra essa terra? O Espírito Santo. Sê tu uma bênção. E ele começa a dar a direção. Em Gênesis no capítulo 12, você conhece essa história? E Deus começa a dar uma direção. Deus começa a mostrar a ele, através do seu Espírito, a direção, que dele todas as famílias seriam benditas. As famílias não seriam malditas, todas as famílias seriam benditas. A sua família é bendita. Em ti, Abraão, todas, não são algumas, serão benditas sobre essa terra. Havia uma promessa. Atuação do Espírito Santo. Quantos sabem que isso se cumpriu? Quantos sabem que Abraão é pai de nações? Segundo a promessa, somos herdeiros. Nós não somos judeus de sangue, mas segundo a promessa, somos descendentes de Abraão. Eu não estou dizendo que você é judeu. Se você é judeu, nada contra. É uma nação amada também. É uma nação hoje. Mas estou falando de promessa. Quem fez isso? O Espírito. O conduz a Abraão. A história é longa.
Deus continua, o Espírito continua a atuar. O Espírito Santo, aquele que nós imaginávamos que ele só agia só no mover pentecostal, não, ele está desde o princípio. Toda atuação vem do Espírito. Lá na frente ele encontra um homem chamado Samuel, ungido, considerado juiz e profeta de uma nação, e a Bíblia diz que o Espírito chama ele e dá uma direção para ir à casa de um homem chamado Jessé, o belamita, para que levasse um chifre de azeite e lá derramasse sobre o novo rei de Israel. Eu quero dizer que a bênção que Deus mandar pelo Espírito, a bênção tem endereço certo, ela não vai errar o caminho, ela não vai errar para a direita ou para a esquerda. Quando Deus falar o Espírito não vai errar, ele leva para a sua casa, e não tem principado nem potestade que vai poder impedir o agir do Espírito Santo. Ele leva o azeite para aqueles homens, você sabe, encontra Samar, encontra os filhos de Davi, Abinadab, Eliabe, homens bonitos como vocês, mas a Deus olha e diz assim: não é este ainda? E ele pergunta: tem mais algum filho? Tem um lá que está tomando conta das ovelhas. Ele está tomando conta das ovelhas, mas os olhos do Senhor, eles estão passando sobre toda a terra, para fazer forte aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus chama aquele, o último, que era o mais novo, é por isso que Paulo diz que nós não devemos negligenciar a mocidade. Se tem algum jovem ou cheio do Espírito, nós não vamos negligenciar, mas vamos apoiar para que ele pregue a palavra. Jovens para nações, isso mesmo. A Bíblia diz que quando Samuel, através daquele óleo que representava a unção e representava o Espírito, naquele momento representava o Espírito Santo, que ele derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apossou-se dele. A Bíblia diz que daquele dia o Espírito do Senhor apossou-se, ao ponto quando ele dedilhava alguns instrumentos, os espíritos malignos que estavam em Saul, aquela coja de demônio, de inveja, de todo tipo, tinham que bater em retirada. Olha a atuação do Espírito Santo na vida de Davi. No Velho Testamento, olha a atuação de Davi. Pastor, mas no Velho Testamento eu estudei que o Espírito Santo ele vinha sobre, é verdade, sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes e juízes. Houve 2 juízes, Eli, Sansão. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa a você. Capítulo 11 do livro de Números, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés, que era um profeta e sacerdote. A Bíblia diz que ele estava exausto, o fardo estava pesado. 12 milhões de pessoas, tomar conta não é fácil. A igreja aqui tem 900 pessoas. Pastor Emílio sabe da dificuldade, mas sabe da graça que tem, sabe que não é fácil. Amém, igreja? Então você entende sobre isso aí. A Bíblia diz que o próprio Espírito trata com quem? Com Moisés. E disse: levanta entre essa nação 70 homens, anciões de boa índole, de boa qualidade, pessoas de boa, não é cheio de Espírito não, como está lá em Atos não, pessoas de boa índole, de qualidade, que tinham caráter. Faz dele, e o que tu tens, tu reparte com ele. O que tu tens, tu reparte com ele. E o que ele tinha? O Espírito Santo sobre ele. Pega essa unção e reparte com aqueles homens para ele te ajudar. A Bíblia fala de 2 homens, dos 70, 2 se destacam, Eldade e Medade, 2 homens. Só 2 homens se destacam de 70. A Bíblia diz que quando Moisés, ele ora e apresenta a ele, e do Espírito que ele tem, a porção que ele tem, ele coloca sobre aqueles 70, Eldade e Medade, sai pulando e profetizando. Ele começa a glorificar a Deus. A vida daquele homem mudou. No Velho Testamento, irmã Vanessa, no Velho Testamento, Mateus, aquele homem entendeu o Espírito Santo. E daqui a pouco eu volto a falar de Davi. Aqueles 2 homens entenderam, aqueles 2 homens no meio da congregação, 2 milhões, não falava em língua ainda não, mas sem certeza ele estava lá. Glória a Deus, exaltado seja o Senhor. Ele estava lá profetizando, falando coisas tremendas sobre a nação, sobre as coisas. Veio o espírito de inveja e disse: tem 2 aí, estão profetizando, falando demais, estão aí falando. Aí Moisés, creio eu, faço uma analogia, um homem com mais de 80 anos, sua barba já branca, os cabelos já brancos, ele começa a dar aquele sorriso, e ele diz: quem dera, oxalá é tomara, oxalá, que não só os 2, não só os 70, mas que o Espírito do Senhor fosse toda a congregação, não fosse só por 70, porque a presença do Espírito é boa demais.
A presença do Espírito Santo é gloriosa. Que não fosse dois, deixa essa turma profetizar, deixa essa turma falar, eles estão em obra, deixa ele caminhar, deixa ele fazer, tomara, oxalá que Deus derrame esse Espírito por toda essa congregação. Velho Testamento, igreja, eu não estou na Nova Aliança ainda não, daqui a pouco a gente chega lá. Velho Testamento, atuação do Espírito, Jeremias capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz, antes de você ser formado, antes de você estar no ventre, a Bíblia diz, eu te constituí como profeta de nações, antes de você ser gerado, quem atuou isso? O Espírito Santo. Antes de você qualquer coisa, Deus já tinha um propósito. Antes de você pisar esse mundo, antes de você dar os primeiros choros, você sabia que você já chegou chorando aqui? Tem que chorar, né, para poder respirar, né? Antes de você dar aquele primeiro choro, aquele primeiro fôlego, Deus estava ali, o Espírito Santo estava trabalhando. Tem mais alguma base bíblica em função disso? Tem, irmão. Salmo 139, versos 15, os meus ossos não te foram entristecidos, quando no oculto foram encobertos, nas profundezas da terra. A Bíblia diz, os teus olhos, é os olhos de Deus. Quem pode direcionar uma coisa? Só o Espírito. Os teus olhos me viram ainda em substância informe. Eu não tinha formação, não tinha cabelo, não tinha os olhos, não tinha nada. Eu era chamado um embrião, nem embrião ainda eu era aquela formação que só os teus olhos podiam ver. Quem estava ali vendo a gestação, quem estava vendo a criação de você, a minha criação, quem estava lá? O Espírito Santo. E o que eu acho lindo, irmão, é quando ele diz assim, e no teu livro eram escritas todas as contas, quando nenhuma delas ainda havia, e sendo determinadas todas elas. Isso é o Espírito Santo da velha aliança, igreja, trabalhando, meu irmão. O Espírito Santo da velha aliança, alguém que conheceu. Lembra de Davi, que o Espírito Santo se apossou dele? Foi ele que foi inspirado para falar isso. Foi ele que teve a inspiração, porque médico, para ter essa inspiração, tem que passar 6 anos fazendo faculdade, academia e doutorado e não mais o que, para entender o que a Bíblia fala há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo, capítulo 139, versos 16 e versos 15 e 16, os olhos de Deus passeiam até no ventre da tua mãe, até uma mulher que está aqui hoje. Então você que está grávida, comece a se entender que o Espírito Santo está atuando no teu ventre. Se o Espírito Santo está atuando no teu ventre, significa que teus filhos são saudáveis, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se a humanidade tem consciência do que eu estou falando, evitaria de nascer filhos com má formação congênita. É o Espírito Santo na velha aliança, igreja. Como eu vou entender, como é que eu vou estar em obra se eu não sei quem é o Espírito Santo, a atuação dele? Como foi falado aqui, o mover pentecostal é lindo, eu amo isso aqui, correr, eu amo dançar, eu amo pular, eu amo, nem dançar eu sei, mas eu gosto de dançar assim mesmo, eu gosto de pular, esse é o movimento, cair e se deitar e rolar, é muito bom, mas eu tenho que entender a atuação do Espírito, igreja. Eu tenho que entender quem é o Espírito Santo, igreja. A atuação dele, a atuação do Espírito Santo. Se eu não compreender essas coisas, eu não vou poder me mover, eu só vou fazer pular, gritar, e não vai sair mais disso, igreja. Eu tenho que entender quem está me movendo. Eu tenho que entender que o poder dele, a graça que está sobre a minha vida, eu tenho que entender quem ele é. A Bíblia fala, Davi ele fala, ele diz, Senhor, no Salmo 143, versos 10, a Bíblia diz, ensina-me, Senhor, a tua boa vontade, tu és o meu Deus, segundo o teu Espírito. E como é que a igreja no século 21 não entende o que é o Espírito? Um homem que não tinha uma Bíblia, que não tinha, mas ele tinha um Espírito sobre. Ensina-me segundo a tua boa vontade, tu és o meu Deus, guia-me no teu Espírito. O homem falando do Espírito Santo numa velha aliança, Salmo 143, verso 10. Como é que alguém fala numa velha aliança? E hoje em dia tem gente até medo de falar do Espírito Santo. Como pode, igreja? Ele é lindo e maravilhoso e está aqui nesse local. Jesus, a concepção dele foi espiritual, sim, mas também biológica. A concepção de Jesus, biológica. A Bíblia fala que Jesus tinha olhos, cabelos. Não é aquele que o pessoal está pregando aí, não é aquele não. Porque, em primeiro lugar, a aparência de Jesus não é essa. Que se eu quisesse mostrar a imagem física dele, teria mostrado. Porque a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo.
seus cabelos são brancos como a neve, seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia, os seus pés são como latão reluzante. Aí como é que pega um Cristo e bota apático numa Kombi? Dá vontade de tocar fogo na Kombi na quem está dirigindo. Estou brincando, igreja. Que tem uma coisa terrível, bota aquele Cristo assim. Que é isso, igreja? Se você é o dono dessa Kombi, me perdoa. Mas eu estava falando de Jesus. A formação de Jesus foi biológica. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Filipenses, verso 5, diz: começa dizendo: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo igual a Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tornando em posição de servo, e reconhecido como figura humana. Ele tornou-se como semelhança de homem e reconhecido como figura humana. Ele foi reconhecido, ele não foi reconhecido como extraterrestre. Um dia, Maria, ainda noiva de José, aparece o anjo Gabriel a ela, e o anjo diz: mulher, fosse agraciada. Ela disse: quem é vós? Por que Maria perguntou quem é vós? Porque a saudação judeu era Shalom Adonai, a paz do Senhor, o que você faz aqui. Então chega alguém que ela nunca viu na vida e diz: mulher, fosse agraciada. Ela disse: quem é vós? Ela disse: eu sou Gabriel, vim da parte de Deus. Eu vim te trazer uma notícia, vou trazer as boas notícias, que de ti será gerado aquele que vai libertar o povo. Começa a vir esse diálogo entre Maria e Gabriel, começa a vir aquele diálogo, aquele bate-papo entre os dois, entre o anjo. Ela se convence, ela diz: mas como vai ser isso? Eu não sou casada, biologicamente, para ter filho é necessário que haja uma relação conjugal, ou seja, sexual, para que tenha. Eu ainda não fiz, me mantenho na pureza, na virgindade. Como serão essas coisas? O anjo responde, eu vou te falar isso literalmente, é o capítulo 1, verso 36, para depois chegar ao 37. A Bíblia diz que disse o anjo: o Espírito do Senhor repousará sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Biologicamente e espiritualmente foi a concepção de Jesus. Por isso que em Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Jesus não veio de paraquedas, Jesus não veio de profeta, Jesus veio do Espírito Santo. Mesmo com sua parte biológica, ele veio gerado pelo Espírito Santo. Quem estava lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele mesmo que foi falado ontem à noite, conduziu a ele ao deserto. Ele mesmo que conduziu, que ensinou. Aquele mesmo que, quando ele é batizado sobre as águas, aquele que foi batizado para que se cumprisse a justiça, vem com uma forma corpórea de uma pomba. Hoje nós não temos uma pomba, mas temos o próprio Espírito aqui atuando. O próprio Espírito aqui atuando. O próprio Espírito atuando. O próprio Espírito Santo, aquele mesmo que disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Você sabia que o mesmo Deus está dizendo hoje: esse é meu filho amado, a quem me comprazo? O mesmo Deus, através do seu Espírito atuando, através do seu Espírito atuando, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. Como compreender essas coisas? Como compreender? Estudando a sua palavra, observando a sua palavra, a sua plenitude. Então nós entendemos que no Velho Testamento a atuação do Espírito Santo era constante, era permanente, era ininterrupta. O Espírito Santo sempre esteve em movimento. De muitos, podia falar de tantos homens, de tantos reis, de Salomão, de tantas aparições, de tantos homens como Nabote, como Jabez, tantas pessoas que receberam, tantos homens, Ezequiel, tantas pessoas. Estava Ezequiel entre os exilados, capítulo 1, verso 1. Foi bom, Deus, o Espírito Santo me lembrou. Falei em Ezequiel, o Espírito Santo. Mas deixa eu dar um bom dia ao pastor Emílio. Bom dia, pastor Emílio. Graça e a paz. Vamos dar bom dia para o pastor Emílio? Amém, amém. Estava Ezequiel entre os exilados, 30 anos, porque diz, por que eu digo que é 30 anos? Porque no capítulo 1 diz, no 30º ano, do 5º mês, do 4º dia, estava eu com o meio dos exilados. Eu quem? O profeta Ezequiel. O profeta é aquele que profetiza a palavra. Estava eu no meio dos exilados, defronte ao rio Quebar.
e eu escutei uma voz que abriu-se o céu, e a voz dizia: levanta e põe-te de pé que eu vou falar contigo. Deus não gosta de falar e nem vai falar com você deitado, Ele vai falar com você de pé. A tua posição não é deitado, a tua posição é ereto nele. E Ele diz: põe-te em pé. E você conhece o trajeto, mas quando chega no 37, Deus aparece em uma visão, através de quem? Do seu Espírito. A visão dos ossos, do vale dos ossos secos. Já no final, quando ele começa a ver aquele grandioso exército, quando ele começa a ver aquele mover dele, ele diz: fala ao Espírito, sopra dos quatro cantos, os quatro cantos, norte, leste, oeste e sul, norte, sul, leste e oeste, sopra dos quatro cantos o vento do Espírito para que haja vida. Você precisa falar, porque o vento do Espírito está a teu favor. Isso eu estou falando de uma velha aliança, eu estou falando do Velho Testamento. E o Espírito Santo falando, como é que aquele povo que não tinha a escola Rema naquela época, que não tinha o entendimento de uma escola dominical, e tinha tanta revelação, e tinha tanto poder, por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo. A concepção do Espírito Santo no Velho Testamento, para aqueles que receberam e entendia, houve grandes milagres, houve grandes aparições. Por isso que comenta-se aqui, a gente faz assim uma analogia, a gente faz uma conjectura, e quando chegar na eternidade, daqui a pouco a gente vai viajar para a eternidade, e quando a gente está na eternidade, a gente vai chegar para aqueles homens, Jeremias, para tantas homens, e dizer: rapaz, como é que foi? Ele que vai perguntar: como é que foi vocês? Por mim vinha sobre, às vezes eu vinha falar, vocês era diferente, vocês tinham o próprio Espírito 24 horas, com a gente era diferente, a gente é que pergunta: como é que foi, Leonardo? Não é vocês que vêm perguntar a mim como é que foi. Como é que foi aquela história de abrir o mar, rapaz? Aquele mar tinha quantos metros de altura? Rapaz, como é a atuação do Espírito dentro de você? Me responde como foi aquele trajeto seu. Nós é que vamos dar revelações do que aconteceu, igreja. Chegamos ao Novo Testamento. Chegamos ao Novo Testamento. Chegamos agora ao movimento Pentecoste. Chegamos agora ao 50º dia, quando agora desce e se cumpre aquilo que Joel falou no capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias, estava falando de hoje, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões, vossos jovens terão visão, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei sobre tudo independente. E Pedro começa com aquela ousadia, pregando o Evangelho, e diz: esses homens, 9 horas do dia, hora nona, não, eles não estão embriagados, mas era para se cumprir aquilo que o profeta Joel falou, aquilo que eu acabei de mencionar, aquilo que eu acabei, que o Espírito se ouviria. Estamos agora no movimento da igreja, porque no capítulo 1, versos 8 diz: mas em breve descerei o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis a minhas testemunha. O poder do Espírito estava sobre a minha vida, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo agora está agora na igreja, a dispensação da igreja. Começa uma era da igreja, a última era, a era da igreja. Agora estamos agora com o Espírito Santo, se converteu, recebeu a atuação do Espírito Santo. E agora? E agora? E agora? O Espírito Santo está comigo, movimento pentecostal, Pentecoste, agora tem uma 24 horas, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, versos 8, como não será de maior glória a atuação do Espírito Santo? Como não será? Lembra do que eu falei de todo o Velho Testamento? Todo o Velho Testamento, a atuação do Espírito Santo, a concepção do Espírito, tudo que eu falei. Aí o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: como não será de maior glória a atuação do Espírito? Como não será de maior glória esse tempo? Eu estou em obra, igreja. Eu estou em obra, igreja. Como não será de maior glória a atuação no capítulo 3, verso 17, diz: o Senhor é um Espírito, e onde habita o seu Espírito, aí há liberdade. Você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para profetizar, você tem liberdade para impor as mãos sobre enfermos, você tem liberdade para pregar a palavra. Eu não estou falando de púlpito aqui, porque antes de vir aqui, já estive no carnaval fora, pregando palavra, já estive em posto, em metrô, ônibus, aonde você pensar, em Itamaracá, em diversos locais, falando a palavra. Eu não esperei vir para cá para falar da obra que o Espírito me teve. Eu não esperei, e não vou parar, porque estou em obra. A atuação do Espírito. Agora, como não será de maior glória? Como você poderia tantos testemunhos, tantas coisas. Um acidentado de moto, estava lá todo espatifado no chão, e eu chego lá,
E lá frente todo mundo, dá licença, doutor. Eu dá licença, onde o senhor era pastor? Não, eu sou filho de Deus, dá licença. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia desse homem. Cuida dele, Pai. Não deixa, Pai. Pai, fala, homem, ore por mim, irmão. Estou orando, irmão. E eu orando para aquele homem. Pai, salva esse homem. Tem misericórdia. A médica olhando para mim e disse, muito obrigado. Eu disse, nada, Deus abençoe. Como não será de maior glória? Não sei o resultado, eu sei que eu fiz a parte que Deus mandou. Não sei o resultado. Como não será de maior glória? Deus falou a palavra do Senhor no capítulo 2, versos 15. Perdão, capítulo 5, versos 15 de 2 Coríntios. Diz, ele, pronome ele é Jesus, morreu por todos. Ele morreu por todos, inclusive para aquele homem que eu orei por ele. E outros aí eu podia citar, daqui a pouco, se Deus foi falando, eu vou falando. Inclusive para aquele homem. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz, ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam para si mesmo. Epa, como é que é a história? Ele morre por todos, inclusive aquele pessoal que está ali adorando o galo da madrugada. Ele morreu por aqueles também. Mas os que vivam, estou falando de viver no Espírito, não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou, não sendo devedor à carne e nem sendo constrangido. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passou, eis que se fez tudo novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ora, a saber, se Deus está com Cristo, não imputando os pecados dos homens, mas nos deu o ministério da palavra, o ministério da revelação, o ministério da reconciliação e o ministério da palavra. Como não será de maior glória, igreja? Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Logo já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E o viver que vivo agora nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As marcas que eu tenho não são medalhas, como foi falado ontem. Os méritos que eu tenho são marca de Cristo. A marca de Cristo é o amor. A marca de Cristo é o amor. Como não será de maior glória, igreja? Como não será maior glória a atuação do Espírito Santo? Como não será de maior glória? Como não será? Consciência do Espírito Santo atuando na igreja. O movimento Pentecoste continua, o poder está atuando. Não é vós que fala, mas é o meu Espírito que está em vós. É a atuação do Espírito. É a atuação poderosa do Espírito Santo. Por isso devemos valorizar aquilo que Deus nos entregou, porque um dia, primeiro nós vamos estar diante de Deus, ou diante do seu próprio Espírito. Para quê? Prestação de contas. Prestação de contas. Vai estar eu e você, uns com obra de palha, outros com obra de feno, mas outros com obra de ouro e de prata refinada. Um dia vamos estar lá no tribunal de Cristo, nos apresentamos a Deus para receber galardões, porque tem galardões de Deus. Um dia vamos estar lá. E o que estamos fazendo com essa obra que Deus nos entregou, essa confiança que está nele, o que vamos fazer? Deturpando a palavra, não compreendendo a palavra, falando bobagem de acordo com a palavra? Não, igreja, falando as verdades, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo anterior, no versículo anterior, que é o 31, está falando de 8, verso 31. A Bíblia de João, a Bíblia fala aos judeus, aos que tinham crido, aos que tinham fé. O próprio Jesus falou aos que tinham crido: se permanecedes em mim, serás verdadeiramente os meus discípulos. Não é só crer, permanecer. Não é só crer, permanecer. É o 31, 8:31 de João. Quando chega o 32, ele: conhecereis a verdade vos libertará. Muitos criam, mas precisavam permanecer. Não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Não abandone. O Espírito Santo, a atuação na nova aliança, a atuação do Senhor sobre nossas vidas. O que estamos fazendo? Nos degladiando por posições? Omitindo as verdades? Ou falando como Paulo diz no capítulo 4, o versos 24 de Efésios: revestivos do novo homem, do novo homem, criado
segundo Deus. Em quê? Procedência da verdade e de justiça. Mesmo capítulo. Não vos entristeceis, o Espírito Santo, longe de vós, toda ira, cólera, gritaria, blasfema, maledicência. Antes, sejais compassivos, benignos, um para com os outros, assim como Deus perdoou você, perdoai-vos. Essa é a cartilha, essa é a atuação do Espírito. Compassivo, benigno, essa é a atuação do Espírito, essa é a atuação. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, o versos 27, esse foi um dos versos que mais me chamou a atenção, mais dos que me chamou a atenção, pastor Emílio. Hoje, na minha meditação, hoje de manhã, o Espírito, na verdade, eu estava caminhando na Bíblia, passeando essa parte, ele me chamou, se li eu não me lembrava mais, quando o Espírito Santo diz assim: é Ele que sonda os corações, e sabe a mente de Deus. Está falando do Espírito Santo. É Ele que sonda o teu coração, é Ele que sonda os teus corações, mas Ele sabe a mente de Deus. Aí diz o verbo, aí diz a vírgula, porque segundo a boa vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. O verso 26, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, irmã, através de gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas temos a atuação do Espírito Santo, meus irmãos, para nos ensinar todas as coisas. Quando nos ajoelhamos, nós vamos orar e vamos apresentar nossa vida a Deus. Quando nós estamos lá apresentando ao Senhor, Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo porque Ele conhece o meu e conhece o seu coração, e Ele sabe a mente de Deus, mas Ele sabe a boa vontade do Senhor, e sabe quem intercede por mim e você. Aí Ele diz assim, aí uma frase que é muito célebre na igreja, e muitas vezes as pessoas tiram o contexto do que eu vou falar, que é o verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só fala no teu aí, todas as coisas cooperam. Aí diz que a doença coopera, diz que a morte coopera, diz que as coisas erradas cooperam, mas não lê o texto. Aí a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que ama a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Epa, as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é as coisas que Deus chama, é aquele que Deus tem o propósito. Porque dantes outrora, aquele que o predestinou, esse para ser a imagem do primogênito entre muitos irmãos, porque ao que o predestinou, a esse o chamou, aos que o chamou, a esse justificou, e aos que justificou, esses o glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou seu filho, antes, sobre todas as coisas, nos entregou graciosamente, não te dará outra ou qualquer outra coisa? Quem tentará alguma coisa contra a igreja de Paulista? Quem tentará alguma coisa contra a igreja do Senhor? Se é Deus que justifica, é Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia e reputados como ovelha muda para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como não será a atuação do Espírito Santo nessa aliança? E por que estão se desviando? Porque não estão conhecendo as verdades. Porque não estão conhecendo as verdades. Porque não estão conhecendo a palavra. Porque não estão conhecendo a atuação do Espírito. O Espírito que é vida. Lá no capítulo 8, verso 1 de Romanos, a Bíblia diz: nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito Santo, Ele nos libertou da lei do pecado e da lei da morte. A lei que opera na minha vida, que opera na sua vida, é a lei da vida. Eu estava na Avenida Boa Viagem,
Eu ia caminhando para atender um cliente, estacionei o carro na Avenida Boa Viagem, tomei uma água de coco, e como você sabe, violência, assalto e todo esse tipo de coisa, e veio o espírito de medo e disse para mim assim: você vai ser assaltado e morto. Eu digo: você está ficando doido, diabo, você precisa tomar Gardenal, diabo. O espírito que atua na minha vida é o espírito de vida. Aqui tem anjo à direita, tem anjo à esquerda, aqui 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido e não serei. Atuação do espírito. Eu fiz os meus negócios, trabalhei e voltei para o meu carro e estava tudo em paz. Como não será? Atuação do Espírito Santo. Capítulo 22, Apocalipse. Eu podia falar das cartas das igrejas: ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Espírito, quem crê ouve, quem crê ouve. Poderíamos falar das 7 cartas de Éfeso, Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas as cartas falam da atuação do Espírito Santo. Vem sem demora, arrepende, fala todas as coisas. Mas no capítulo 22, versos 17 do livro de Apocalipse, só tem 3 versículos para terminar agora a parte bíblica, toda uma história que Deus criou para mim e para você. A Bíblia diz assim, presta atenção, estamos terminando para Serginho começar a pregar. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz: o Espírito e a noiva. Quem é a noiva de Deus? Quem é a noiva do Cordeiro? O Espírito e a noiva diz: vem. Presta atenção, igreja, hoje visitante. O Espírito diz: vem. O Espírito e a igreja diz: vem. Aí ele diz novamente: aos que ouvem. Alguém está ouvindo? Aí ele diz: aos que ouvem, estou falando literalmente, aos que ouvem, digam: vem. Aí ele diz: aos que têm sede e quiserem, beba da água da vida de graça. Beba. A atuação do Espírito começa em Gênesis 1. Começa a atuação, formação do homem. Começa a atuação, mas quando ele está concluindo a palavra, ele está casado com a igreja, Leonardo. Ele está casado, pastor? Está casado, Patrícia? Acabou-se. As coisas autoras já não tem mais lágrimas, Leonardo. Sim, não tem mais lágrimas. Não há morte. Não vai encontrar funerária São João Batista lá no céu. Na eternidade você não vai encontrar o Hospital Misericórdia de Nossa Senhora do Carmo. Você não vai encontrar nenhum hospital, porque essas coisas já se passaram. Agora viaja comigo com a eternidade. Vê se vale a pena. Paulo diz: eis que vos digo o mistério. Lá no capítulo 15, verso 51. Pode vir um grupo louvor aqui para cá? Sérgio, tu pode fazer um favor? Eu sei que eu preciso, o Espírito está pedindo, eu acredito que você obedece. Você pode vir para cá? Vem cá, e quando eu passo logo você já vai. Porque você conhece a música, aquela de Armando Filho. Quero que valorize. Daqui a pouquinho vai cantar, tá bom? Obrigado, Sérgio, ter tirado tudo do teu posto. Mas tu é obediente a Deus, eu sei que vai fazer isso. Aleluia. Vai estar concluindo que o fogo. Atuação do Espírito aqui, igreja. Aleluia. Fica de pé, igreja, fica de pé. Fica de pé quem está concluindo. Em seguida eu vou passar para Serginho. Eu estou em obra, viu, igreja? Não vou abrir mão, não. Você vai falar comigo, eu estou em obra. Você não está me vendo de capacete, mas você está aqui comigo. A gente vai fazer uma festa aqui. A Bíblia fala: eis que vos digo o mistério, capítulo 15, verso 51. Quem falou isso? Paulo. Quem revelou isso? O Espírito, igreja. Paulo não podia saber dessas coisas não, igreja. Ele nulo revelou. Ele prescuta as coisas de Deus. A Bíblia, ele conhece o profundo e o escondido. Nele habita a luz. E ele conhece quem está em trevas. Ele conhece todas as coisas. Ele profundo e o escondido. A Bíblia diz que nem carne nem sangue dará o rei de Deus. Mas no verso seguinte ele diz: eis que vos digo o mistério. Mistério naquela época. Mistério até o capítulo 15, verso 51. O 52 não é mais mistério. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí ele dá dica, ele diz: não abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a força da lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é para você, é para você. Deus está falando, é para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, abundante e constante no trabalho do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão, diz o Senhor. Atuação do Espírito.
atuação na nova aliança, conhecendo quem conhece, quem te direciona, ouvindo as palavras, ouvindo, aprendendo, falando. Um dia um cantor teve aqui, um homem de Deus, Armando Batista. Ele é autor de uma música cantada Brasil e fora do Brasil. Ele entendeu o que é isso. Ele entendeu, e a gente vai cantar que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante para Deus, Henrique. Você é importante, meu irmão. Você está nos visitando. São importantes para Deus. Você é importante. Valorize a obra do Espírito. Ela está chegando. Vamos cantar ao Senhor.